Olá! Olha só, se você tem percebido ultimamente que tem sofrido alguns sintomas como insônia, perda de atenção, tristeza, esquecimento, fadiga, aquele cansaço, aquele estresse crônico, constante, perda de rendimento no seu trabalho, teve prejuízo na sua vida social, né? Você só consegue pensar no que fazer, nas suas atribuições, no seu trabalho. Muita atenção. Você pode estar sofrendo da síndrome de burnout. Se você tem essa suspeita, pare um pouquinho, assista esse vídeo que é com você hoje que eu quero falar. Eu sou a Paula, sou psicóloga, psicoterapeuta, sócia e cofundadora da Espelho da Psique. Vem comigo! Então, síndrome de burnout. Se você for analisar a tradução literal, significa esgotamento. Ou seja, acabou a energia, esgotou. E alguns pesquisadores associam a síndrome de burnout a outros fatores estressores, digamos assim. Mas em 2019, quando a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, reconheceu o burnout como uma síndrome, ele restringiu essa síndrome a condições do trabalho, relacionadas ao trabalho. Então, a gente pode analisar alguns fatores de riscos quando a gente pensa nisso, né? Esgotamento mental, esgotamento emocional ligado ao trabalho. Fatores de riscos. Bom, se a gente pensar em algumas profissões que expõem o trabalhador a condições de relacionamento extremas, por exemplo, policiais, médicos, professores, alguns professores, né, em algumas instituições específicas. Esse tipo de trabalho pode causar no ser humano estresse, cansaço. Se isso se transformar em algo crônico, eis aí o sinal vermelho, né? O sinal de alerta, de atenção. Mas não é só isso, não. Existem outros fatores de riscos, por exemplo, reconhecimento, né? Se você se sente reconhecido, percebido, valorizado no seu trabalho, relacionamento entre os pares, entre o seu líder, um local imparcial, que você percebe, tem um sentimento de justiça, que você é tratado de forma justa. Tem a condição também da identificação, né? Se você percebe que esse cargo, que essa profissão, que esse trabalho tem a ver com o seu jeito, com o seu estilo, se encaixa com você. E também tem a condição dos seus valores, né? Se você percebe que os seus valores estão de acordo com a instituição que você trabalha. São fatores de risco. Se isso estiver em desequilíbrio, existe a grande possibilidade de, ao longo do tempo, você desenvolver algum sintoma de estresse, né, de insatisfação. Mas sabe de uma coisa? A grande maioria das pessoas não percebem e muitos até negam que estão nessa condição, porque se entregam tanto ao trabalho, trabalham com tanta devoção, alguns inclusive têm cargos, têm reconhecimentos, cargos importantes, reconhecimentos que gostaria de ter, tem dinheiro, né? Reconhecimento financeiro inclusive, e aí não se dão conta de que entraram nessa condição e quando percebem, estão totalmente ligados a apenas o trabalho, estão trabalhando o tempo inteiro, a cabeça não para um segundo, só percebem quando existe alguma alteração química no organismo, né? Algum sofrimento, insônia, tristeza, depressão, etc, etc, etc. Existe a nossa cultura, se a gente for parar para pensar assim,
A nossa cultura, ela promove isso, ela valoriza o trabalhar arduamente, né? Existem algumas frases, inclusive, o seguinte, uma delas interessante, o que você faz quando os outros estão dormindo? Ou seja, não durma não, estude, trabalhe, se destaque, se diferencie, para você não ser mais um nesse mundo. É sempre uma corrida, uma disputa, uma competição. Tem algum problema nisso, em evoluir, em crescer? Não tem. Desde que você fique atento às condições, às respostas do seu corpo, é o equilíbrio da sua saúde emocional e física. Porque se isso fugir do ponteiro, aí sim que tem o problema. Aí sim que você precisa prestar atenção. E aí, o que fazer, né? Se você desenvolveu essa síndrome ou se você está caminhando para isso, porque a síndrome de burnout, ela tem algumas fases, né? Que começa com aqueles sintomas, dando sinais no corpo até chegar ao esgotamento mesmo, a escassez de energia, e aí que muitas vezes precisa de uma intervenção, inclusive medicamentosa, além da terapia, obviamente. Então, o que a gente deseja quando a gente faz esses tipos de vídeo é que sirva como sinal de alerta para você que começou a sentir esses sintomas, para você que já está sentindo há algum tempo e que muitas vezes está nessa fase de desconsideração, de negação desses sintomas. Preste bem atenção. Se isso está acontecendo com você, o que você precisa fazer? Primeira coisa, reconheça, perceba, admita que está acontecendo alguma coisa, que você não é a mesma pessoa, que você já não está tão feliz. Reconheça. Depois, entenda as causas, entenda os motivos, o que está provocando isso. Eu tenho algumas suspeitas, ótimo. Já comece a elaborar algum plano de ação, algumas alternativas para que você consiga corrigir e estabilizar essa condição na sua vida. Eu não consigo perceber o que é, eu não sei quais são os motivos. Peça ajuda profissional. Muitas e muitas vezes na sua vida você vai precisar de uma ajuda profissional para esse reconhecimento e para conseguir enxergar alternativas. Outra, tem condições de dicas que eu vou dar aqui para vocês que podem ser muito, muito úteis no seu dia a dia. No seu trabalho, por exemplo, se possível, faça pequenas pausas, pequenos intervalos. Sabe aquele momento do cafezinho, que é o momento de oxigenar o seu cérebro, de dar uma desligada nos estímulos? Então, faça isso e quando fizer, se possível, faça algum exercício de respiração controlada, né? Em outros vídeos, Marciele e eu já havíamos dado algumas dicas, né, para controle da ansiedade, com relação à respiração, por exemplo, ou faça meditação, né? Que também ajuda muito. Outra dica, sono, uma noite de sono, gente. Então, naquela frase, o que você faz enquanto os outros dormem, durma também. E se esforce quando estiver acordado. Ponto! O sucesso vai vir se você se esforçar. Você não precisa abrir mão do seu sono, abrir mão da sua saúde. Então, durma, se alimente bem, faça exercícios físicos. Eu já disse, Marciela já disse em outros vídeos, é extremamente importante, é um remédio natural, exercícios físicos, no mínimo 30 minutos por dia, com regularidade. E tente relaxar, tente descansar. Vocês sabem o que tem acontecido? Por que aumentou tanto nos últimos meses, né? Digamos assim, pelo menos é a nossa percepção, os sintomas de estresse, né? De esgotamento. Antes, trabalhávamos presencialmente, né? Então tínhamos mais ou menos uma rotina organizada de trabalho, tinha pausa para almoço, pausa para o café, às vezes pausa para um bate-papo, para uma troca e tal. Então a gente tinha uma quantidade de estímulos ao longo do dia. Quando a gente passou a trabalhar home office, você tem a mesma quantidade de estímulos que você tinha no presencial e acumulou-se
vários outros estímulos que a gente precisa dar resposta sempre. O nosso cérebro não desliga. Dando o exemplo de mães, você está trabalhando, home office, está participando de uma reunião. O seu filho está gritando porque a internet não funciona no online. O marido sumiu a chave do carro e está ali te gritando. A panela de feijão está lá no fogo. A máquina de lavar acabou de desligar. Você não sai dos estímulos. É uma coleção de estímulos. E aí existe essa condição do estresse. E aí, quando você percebe que terminou o dia, vou descansar, sento no meu sofá, o que eu faço? Pego o meu celular e fico lá nas redes sociais, vendo as notificações, recebendo mais notícias, bererê, bererê. O cérebro desliga em algum momento? É difícil. Então, uma dica que eu dou também, se possível, porque existem alternativas para organizar a sua rotina, procure essas alternativas para organizar, para distribuir esse peso e essas atividades dentro de casa. E sempre que possível, desative as notificações em determinado horário do dia. Desligue o Wi-Fi, sempre que possível. Desconecte a sua mente para que você consiga renovar as energias do seu corpo. O esgotamento acontece quando se esgota esse suprimento de energia. Você fornece e não recarrega. Você precisa recarregar. Entenda que isso é importante para a sua sobrevivência nesse mundo. Inclusive, para que você continue sendo produtivo, para que a sua performance não recaia no seu trabalho, porque isso acontece. Falta de foco, perda cognitiva, falta de atenção, esquecimento, tudo isso o estresse causa e o esgotamento emocional provoca. Não deixe chegar a esse extremo. Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você percebe que precisa ouvir isso antes que se torne crônico, antes que se torne crítico. Muito obrigada mais uma vez, um grande beijo para todos vocês.